Lá na terra do Lodum, né? Hoje. 2-1 Bahia. Você tá rindo? É coisa dele, cara. Pedrosa, vai se acalmar, cara. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades do Mengão antes do jogo importantíssimo pela Copa do Brasil contra o time do Bahia. O Flamengo já está escalado, o Vene soltou pra gente ali o time do Flamengo, ele acabou falando um pouco da escalação e o porquê o Tite escolheu certos jogadores para iniciar essa partida contra o Bahia. A gente sabe que vai ser um jogo complicado, até porque o Bahia em casa pratica um bom futebol, é um time que tá brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro, faz uma temporada muito interessante, já deu trabalho pro Flamengo essa temporada aqui, fez jogos difíceis contra o Mengão, e dessa vez não será diferente, acredito eu que vai ser um jogo bem disputado. O Tite resolveu colocar um meio de campo um pouco mais forte ali para tentar brecar a saída de bola do Bahia, e o Vene Casagrande trouxe informações e pôde falar um pouco também sobre as novas contratações, saída de jogadores, a mudança do Flamengo para encarar essa reta final de temporada. Lembrando que esse segundo turno o Flamengo segue vivo no Brasileirão, na Copa do Brasil e também na Libertadores, ou seja, tem uma sequência bem complicada e acabaram de chegar novos reforços como Michael, Alexandro, Alcaraz foi o último jogador a ser anunciado pelo Flamengo, e o Plata também já tá quase no esquema, falta só alguns detalhes para que o Gonzalo Plata possa assinar com o Flamengo e assim fechar essa janela do Mengão, que foi muito boa, sem contar na saída também do Vitor Hugo, que o Benê vai poder falar um pouco pra gente. Deixaremos aqui na descrição o link do programa SBT Esportes Rio e, é claro, pedimos que deixe o like e inscreva-se para não perder nada sobre o mais querido do Brasil. Ô, Pedrosa, eu tô rindo de educação aqui, ó. Ô, Pedrosa, é o que eu trouxe o meu chapeuzinho de tenista. Mas enfim, aí não deu tempo de botar aqui. Você tem que tomar cuidado com o Lodum hoje. Eu tô de boa, É com o cara. Lodum que você tem que tomar cuidado. Eu tô bem Sabe de aquele boa, abadá do gente. meu vizinho? Eu nem devolvi, hein? Tá vendo? Exatamente. Benê. É você que vai ter que usar. Vai continuar guardado. Você que já foi lá na Bahia algumas vezes. Algumas vezes. Aqui, inclusive, quando as pessoas me param na rua, falam, ai, aquela zoação do abadá foi a melhor de todas. Não, pra mim o detalhe final aqui, o grande finale foi a corda aparecendo aqui assim, ó. Benê, fala abadá. comigo, qual é a Vamos escalação lá. do Flamengo? Escalação, pra hoje? Matheus Cunha, é o goleiro da Copa do Brasil. O Tite vai manter o discurso dele, eu acho que tá certo. O combinado não sai caro, senão ele acaba perdendo o elenco. Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. E aí no meio de campo é a grande novidade, porque vai sair um jogador do ataque. Ele vai botar o Pulgar, o Léo Ortiz de volante, ele treinou de volante. E aí o meio de campo sendo formado por Gerson, normal, De La Cruz, os dois meias, e no ataque, Bruno Henrique e Luiz Araújo. A gente pôde ver no VT ali do Flávio Vinick, a torcida pedindo a permanência de Michael no time titular. E assim, todo respeito a quem noticiou que o Michael será titular, isso é uma apuração minha. Eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro. E o Michael, ele treinou no banco de reservas, treinou entre os reservas, e o Léo Ortiz como volante. E isso tem uma explicação, a pessoa me explicou por quê. Porque o Tite entende que o Bahia gosta muito de trabalhar pelo meio, então ele quis preencher o meio de campo, botando dois volantes, e se tivesse o Alan à disposição, provavelmente ele colocaria o Alan, e por isso ele tira um atacante. Perfeito. Porque se ele bota o Michael, ele ia ter que forçar, entre aspas, o Michael a voltar, a recompor para poder fazer a marcação. Então ele coloca dois atacantes abertos, sem posição definida, para confundir o setor defensivo adversário, e ele preenche o meio de campo com Léo Ortiz e o Pulgar, dois volantes, e os dois meias, De La Cruz e Gerson. Eu, particularmente, acho uma estratégia extremamente correta do Tite. Ontem, quando eu noticiei isso no meu canal, a torcida caiu em cima. Michael não pode ser reserva. Gente, na boa, não é simplesmente pedir um jogador, você precisa entender o estilo de jogo. E no segundo tempo, o Michael fica como opção sem nenhum problema. E ele sempre, né, se a gente olhar o retrospecto do Michael, ele sempre que precisou entrar, ele não é aquele jogador que o Pedro sempre fala, tem jogador que não é bom entrando no segundo tempo, né? E não é o caso do Michael, pelo contrário. Agora, o Lucas Pedrosa, acho interessante demais essa estratégia da comissão do Tite, porque realmente, se a gente for parar para pensar no confronto, e aí eu levo como a régua sempre o Botafogo, né, que é o meu time, você realmente perde muito o meio do campo se você não der uma observação interessante para aquilo. O Bahia tem um meio de campo muito forte. Você acaba perdendo o controle total das ações do jogo, ô Pedrosa. Eu achei interessante essa estratégia do Tite. É o ponto forte do Bahia, sem dúvida alguma. Se você ficar com inferioridade numérica no meio campo contra Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas,
Cauli, aí você vem, o Tassiano também sabe voltar. Talvez o grande problema desse time do Bahia seja não ter um centroavante elite, um centroavante de calibre. Porque eu acho que o Bahia é um time que constrói muito bem, o Flamengo tem que realmente tomar cuidado, é muita gente qualificada nesse meio campo, é um Santiago Aras e também o Luciano Juba pela esquerda e o Santiago Aras pela direita, que são extremamente ofensivos, que muitas vezes vêm como ponta, então controlar o meio campo vai passar também por essa contenção do Bahia. Eu também vejo como uma boa opção, uma boa alternativa aí para o Tite, ele preencher um pouco mais esse setor. A gente falou até, lembra o primeiro jogo do Botafogo? A gente falou, o Botafogo no primeiro tempo perdeu o meio de campo. Sim. E depois o Arthur Jorge retocou, porque realmente... E você começa a perder o meio de campo pro Bahia, Venê, começa a vir bola de tudo quanto é canto, de tudo quanto é lado, que você começa a falar, meu Deus do céu, como é que a gente para esses homens, né? Isso aconteceu no Flamengo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. É verdade, isso foi aconteceu. Um jogão, né? Exatamente. Então o Tite já conhece o time adversário, assim como o Bahia do Rogério Ceni conhece também o Flamengo. Então acho que o Tite está certo, repito, é uma estratégia extremamente correta, na minha visão, levando em consideração o estilo de jogo do adversário nesse momento. E está certo, você preenche o meio de campo e para o segundo tempo você precisa ter uma arma. Porque, de fato, com esses desfalques que o Flamengo tem, hoje, no banco de reserva, não tem muitas opções para o setor ofensivo. E o Michael, ele fica como opção. E tá certo em botar o Bruno Henrique, não vejo nenhum problema. Muita gente falou assim, então bota o Michael no lugar do Bruno Henrique. Calma, também não é assim. A gente conhece como o Tite trabalha, questão de hierarquia. O Michael acabou de chegar, sem nenhum problema ele ficar no banco de reserva. E o Luiz Araújo, na minha opinião, é titular absoluto atualmente. E são características diferentes do Bruno é Henrique. O Bruno Henrique te dá a bola aérea, o Bruno Henrique te dá o facão pelo meio. O Michael não faz isso. O Michael faz gol de cabeça agora. Não. Isso é uma coisa... Isso é uma benção, Venê. Se for uma benção mesmo. Entendeu? Uma benção de Deus. Olha, esse menino merece, tá voltando agora. Esse pequenininho aí, porque ele é bem pequenininho. É feio. Ele então tá muito feio hoje. Toma um pouco esse presente. Foi tipo isso. Não é uma marca como o Verratti. Não é uma marca do Michael, mas ele é um cara oportunista. Mas é do Bruno Henrique. Mas é do Bruno Henrique. Não igual o Verratti, que igual o Verratti não tem no Brasil. Ih, olha ele todo metido. Mas o Bruno Henrique é bom. O Pedro joga tênis. Não, cabeceador. Se bobear, não tem no mundo. Gente, é muito amor, acho bonito isso. Mas o Bruno Henrique tem a boa cabeçada, é um excelente cabeceador. Olha aí, Venê, olha aí, Pedrosa, na tela, o Flamengo já anunciando a saída do Vitor Hugo. Cadê? Eles anunciaram Agora mesmo, ó. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Vitor Hugo foi emprestado por um ano ao Como é que fala o nome? Eu tô pronunciando Gottstep. Não sei se é o correto, mas... Gottstep. Que o Z vem antes. É isso. Gottstep. Gente, eu vou ler de novo. Foi emprestado por um ano a um time da Turquia. Eu falo sempre assim. O empréstimo fez parte da negociação envolvendo a aquisição do meio-atacante Carlos Alcaraz. Agradecemos e desejamos muita sorte ao nosso garoto do Ninho. Tá aí mais um menino voando, né, pelo mundo, o Venê Casagrande, o Vitor Hugo, que colecionou bons jogos e jogos com uma certa irregularidade, o que é natural de um garoto. Eu acho que o Vitor Hugo, primeiro, ele precisa definir qual é a posição dele. Eu hoje não consigo falar qual é a posição dele. Mas você acha que ele não sabe ou os treinadores que o colocam pela versatilidade? Ambos. Que tem isso aí também. Às vezes não é uma escolha dele, não. O cara chega e fala, irmãozão, hoje tu vai jogar de segundo volante. Pô, mas... E ele não fala nada porque ele quer oportunidade, né? Ambos. Eu não vejo também o Vitor Hugo sabendo qual é a função dele no meio de campo. De verdade, assim. E eu falo isso através de informação. Na base, ele também revezava muito a posição. A verdade é essa. E isso sempre foi uma preocupação, inclusive, dos empresários dele. Porque isso preocupa bastante, não só ele, obviamente, que entra em campo, os empresários, porque na hora de negociar, na hora de trabalhar o nome desse jogador, na hora de ele performar, isso dificulta bastante. Tanto é que a gente viu, com o Dorival ele jogou de uma maneira. Aí o Tite toda hora mudava esse jogador, mas é um jogador que tem muito potencial, ele já mostrou isso. É um jogador alto também, isso conta bastante. Eu espero que nesse empréstimo ele se valorize, porque atualmente ele está desvalorizado. Não porque ele é um jogador ruim, pelo contrário, é porque eu acho que o Tite, de fato, ele também não sabe utilizar da melhor maneira possível jogadores jovens, crias da categoria de base. Se eu tivesse que criticar algo no trabalho do Tite até o momento no Flamengo, seria isso, inclusive.
eu acho que ele não consegue fazer da melhor maneira possível. Essa transição, né? Essa transição. Mas essa... Mas pro Vitor Hugo, só pra finalizar, eu acho que vai ser uma boa pra ele, tá? De fato, assim, eu acho que ele precisa respirar novos ares. É por empréstimo, ele não tá indo em definitivo. Se ele for comprado pelo grupo do Southampton, é uma boa pra ele, sem nenhum problema. E se ele retornar após esse empréstimo, eu tenho certeza que ele vai retornar mais experiente. Vou dar um exemplo. Hugo Souza, por exemplo, que ainda é jogador do Flamengo. O Neneca, É o Neneca. Ele foi emprestado a um clube de Portugal que foi rebaixado para a segunda divisão. Mas ele voltou um jogador totalmente diferente. Bem melhor, na minha opinião. Fechando o gol lá no Corinthians, ele sempre teve. Mas o problema dele era aqui, ó, a cabeça. E hoje ele é um jogador extremamente experiente, inclusive está usando faixa de capitão no Corinthians. Então esse empréstimo sem nenhum problema no caso do Flamengo. E não é qualquer faixa de capitão em qualquer posição. É onde tinha um Cássio, né? Durante muitos anos, na minha opinião, um dos top 3 melhores goleiros aí do Brasil na última década. O Cássio é impressionante. Onde o Cássio tá, ele evita e ele coloca aquele time num potencial enorme, né? Você vê o que ele tá fazendo agora no Cruzeiro me irritou muito já, o Cássio, nessa temporada, já me irritou muito. Já xinguei muito o Cássio, com todo respeito. Eu adoro o Cássio. Ele fechou o gol. Os melhores números do Cássio na última década do Cássio foi quando? O último jogo com o Fogão. Eu posso dizer que o último time do Campeonato Brasileiro tem o dedo do Cássio. Porque ele salvou naquele jogo do Corinthians. Claro, o Internacional. Agora, ô Pedrosa, isso eu acho que a gente vai encontrar muito isso nessa safra do futebol, porque essa versatilidade, ela tem acontecido de forma muito latente hoje. Essa exigência de versatilidade, e eu entendo também muito por muitos treinadores estrangeiros aqui agora, portugueses e tantos outros, e eles têm uma exigência de versatilidade que o brasileiro às vezes não entende direito. E aí, alguns jogadores conseguem performar em várias posições e outros não, outros nem se sentem confortáveis. Qual foi o jogador do Vasco que falou, não, professor, essa posição eu não jogo? Quem foi no último ano? Ai, meu Deus, a gente até elogiou ele. Falou assim, isso é personalidade, não. Foi o garoto que jogou no Botafogo também. Isso é... O Gilberto, não? Não, o meio campo, com B. Jogou no Botafogo também. Vamos lembrar daqui a pouco. Já vou lembrar. E assim, eu acho isso bacana, porque às vezes o cara realmente não quer jogar de lateral e ele é meia. O cara não quer. Sim. E assim, eu acho que esse menino já essa safra. Essa safra de muito talento, de muita versatilidade. E às vezes, na transição do profissional, a gente vai encontrar esse tipo de garoto que tem tanta qualidade que às vezes nem ele sabe o que ele é melhor. Mas eu acho que quem não tiver a versatilidade dentro do futebol atual vai ficar pra trás. Vai perder espaço. Você pode ter certeza. Eu acho que cada jogador tem sua característica, tudo bem. Muito provavelmente o Vitor Hugo era um camisa 10 na base, jogava de camisa 10. Camisa 10 também. E aí, quando você tem um camisa 10, você tem a oportunidade de trazer ele pra outras posições. Por quê? Se o cara é camisa 10, ele tem uma técnica elevada. Ele já é 10. Então você pode trazer ele pra outras posições, porque saber jogar bola, ele sabe jogar. O que ele vai ter que aprender é a parte tática. Hoje, Fernando, pro cara meter assim, eu só gosto de jogar nessa posição aqui, ele tem que ser craque. Se ele não for craque, ele vai ficar pra trás. E infelizmente é o que aconteceu com o Vitor Hugo. Ele ficou pra trás no elenco do Flamengo. Qual é o palpite de vocês pra esse jogo? Eu vou começar. Você tá me olhando? Eu vou apostar num 2-2, um jogo com muito volume, lá e cá, com muitos gols. Eu acho que o Flamengo passa, mas eu acho que define no Maracanã, na sua casa. Pra mim, hoje vai ser 2-2. Bom, você roubou meu palpite, tá? Seria 2-2. Mas então eu vou continuar com empate, mas eu vou de 1-1, porque eu acho que vai ser empate. Ou então 3-3, que eu acho que vai ter muito gol. É porque o Flamengo não é de fazer 3 gols. Beleza. É difícil. Eu fico no 1-1. Tá bom. Lá na terra do Lodum, né? Hoje. 2-1 Bahia. Você tá rindo? É uma coisa dele, cara. Pedrosa, vai se acalmar, Olha só. Eu estou aqui pra fazer uma avaliação profissional. Tá. O jogo é lá na Fonte Nova. Lá. O Bahia completo. 2-1 Bahia. Justo. Posso só falar uma coisa? Claro. Porque muita gente está questionando isso. Por exemplo, o Alcaraz e o Alexandre, que foram anunciados depois do Michael, eles podem jogar a Copa do Brasil? Podem, se o Flamengo passar de fase. Para essa fase, eles não foram inscritos apenas no Michael. A cada fase agora tem a inscrição, Você tem a oportunidade de inscrever. Muito bem, olha, o Vasco está finalizando a preparação.
Então tá aí um pouco do que eles falaram, da análise aí dos comentaristas. Acho bem interessante ali o debate que rola sempre no programa ali no SBT Esportes Rio, né? Que é o programa lá do RJ, obviamente, onde o Vene ali, a Fernanda e também o Pedrosa, eles conseguem analisar e tem sempre essa resenha, essa zoeira, até porque o Vene é flamenguista, a Fernanda é botafoguense e o Pedrosa é vascaíno, então rola sempre essa alfinetada entre um e outro. E hoje tem Flamengo e Bahia, né? Eles deram os palpites ali, acredito que vai ser um jogo bem parelho hoje, mas vou apostar que vou colocar um 2-1 pro Mengão, então esse é meu palpite, 2 pro Flamengo, 1 para o Bahia. O Flamengo mesmo fora de casa, acho que vai pra cima, vai tentar buscar o resultado. O Michel vai entrar no segundo tempo e vai causar um salseiro ali na lateral do time do Bahia, então acho que vai ser bem interessante o jogo. Quero saber de vocês, e aí, pra você, qual será o resultado do jogo de hoje? Comente abaixo, deixe seu comentário aí, porque é importante demais saber o que vocês pensam sobre esse assunto. E é claro, daqui a pouco voltaremos, assim que o jogo acabar, vocês podem voltar aqui no Flamengo Informa, que a gente vai estar repercutindo tudo que a imprensa falou no pós-jogo de Bahia e Flamengo, pelo primeiro jogo das quartas de finais da Copa do Brasil. Até daqui a pouco, muito obrigado e valeu!